Olá, meus amigos, tudo bem? Muito bem-vindos novamente ao canal. Meu nome é Roberto Cardoso. Se você está chegando aqui pela primeira vez, deixa um like rapidinho já no começo, se inscreve no canal, porque esse canal aqui muito pequenininho, se vocês não ajudarem a crescer, não vai ser YouTube, tá? O canal não é monetizado, o YouTube não tem interesse em divulgar um vídeo que ele não vai ganhar dinheiro. Faz sentido que é uma empresa, né? Mas dá essa força pra gente, tá bom? Vamos lá, sábado agora, nós tivemos um acontecimento triste, nós perdemos o João Gilberto, que é um dos maiores músicos do mundo, reconhecido internacionalmente. Ele é um cara muito importante para a história da música, não só no Brasil, mas fora. Ele fez muito sucesso realmente. Mas o nosso presidente, o excelentíssimo senhor Jair Messias Bolsonaro, aparentemente não conhece o João Gilberto, não sabe de quem se trata. Eu não sei se vocês viram o que ele falou, ele se manifestou sobre a morte do João Gilberto, ele disse exatamente isso. Deixa eu pegar aqui para vocês, ó. Uma pessoa conhecida. Nossos sentimentos à família, tá ok? Uma pessoa conhecida, quer dizer, ET e Rodolfo eram pessoas conhecidas, né? O Vesgo do Pânico é uma pessoa conhecida. O que quer dizer ser uma pessoa conhecida? Não é difícil ser uma pessoa conhecida. O cara era um gênio da música e aparentemente ele não conhece. O interessante é que tem um outro músico que morreu recentemente e esse ele conhecia. Vocês lembram quem era o tal de MC Reaça? Que eu nunca tinha ouvido falar, mas que fazia musiquinha para a campanha dele? Quando o MC Reaça morreu, ele escreveu isso aqui no Twitter, ó. Thales Volpe, conhecido como MC Reaça, nos deixou no dia de ontem. Tinha o sonho de mudar o país e apostou em meu nome por meio de seu grande talento. Será lembrado pelo dom, pela humildade e pelo seu amor ao Brasil. Que Deus o conforte juntamente com seus familiares e amigos. Veja só, o MC Reaça, ele conhece. Mas pior do que conhecer o MC Reaça era quem era o MC Reaça. MC Reaça é um cara que era casado, que traiu a esposa com uma amante, engravidou essa amante, espancou essa amante até quase a morte, grávida dele, mandou um recado para a família dizendo, se ela sobreviver, cuida da criança e se matou. Esse é o MC Reaça, cidadão de bem, que tinha grande humildade e amor pelo Brasil e que queria mudar o país, que ele homenageou. Não é engraçado esse discurso de assim, eu não tenho bandido de estimação, bandido bom é bandido morto? Se pensar igual a mim, não tem problema, né? Porque cadê o Queiroz? Cadê o Queiroz, que faz 6 meses que é para se apresentar na polícia e até agora não apareceu? Por que ele não apresenta? Mas deixa o Queiroz de lado. Vamos explicar para o presidente quem é João Gilberto? Quem é João Gilberto na história da música? Deixa eu explicar um contexto para vocês. A maioria ficou com uma imagem do João Gilberto muito deturpada de quem ele realmente era, porque ele era um cara muito tímido, muito fechado, muito recluso, ele praticamente não saía de casa e como artista ele era muito perfeccionista. Então ele pegava o violãozinho dele, começava a tocar qualquer coisa diferente que tivesse no ambiente, ele mandava parar o show, ele brigava com o microfone, ele brigava com o ar-condicionado. Isso passou uma imagem de um velho rabugento, um velho ranzinza, mas era essa característica que fez a música dele ser tão admirada, porque era perfeito. Eu vou dar alguns exemplos para você. Ó. Nos anos 50, anos 60, quando ele saiu da Bahia e veio para o Rio de Janeiro, a música em si estava passando por uma revolução. Não só em termos criativos, em termos artísticos, mas em termos mesmo de maquinário, de equipamento que se usava para a música. Os gravadores, os microfones antigos eram péssimos, assim, a qualidade era muito baixa. E a gravação era muito amadora também. Você juntava todo mundo no estúdio, cantava, tocava todo mundo ao mesmo tempo, um microfone só captava e era aquilo lá. Para o cantor era muito difícil, você entendeu? Porque você precisava fazer sua voz aparecer no meio da banda. Então naquele tempo, até aquela época, para você ser cantor, você tinha que cantar... Tinha que gritar muito para sua voz aparecer, senão os instrumentos engoliam. Nessa época, os instrumentos começaram a melhorar. Foi ficando cada vez mais fácil cantar. E o João Gilberto foi uma das primeiras pessoas, não foi a primeira, mas foi uma das primeiras pessoas que percebeu que já não precisava gritar tanto. Os instrumentos já permitiam captar a sua voz sem você se esgoelar daquela maneira. E aí ele começou a cantar
num tom cada vez mais tranquilo, cada vez mais mansinho, cada vez mais baixo. Somando a isso, ele se mudou para o Rio de Janeiro e começou a conviver com pessoas que moravam em Copacabana, que era um bairro de classe média. O samba naquela época era coisa de preto, do morro, muito afastado, aquilo não tinha ligação com a cidade. Então o samba lá do morro não chegava até na cidade, era uma coisa assim marginalizada, de gueto mesmo. Nessa época, esses rapazes da classe média começaram a se aproximar do samba. E começaram a gostar do samba e começaram a querer fazer samba. Só que nos condomínios onde ele morava, você não podia fazer uma batucada, porque você não pode fazer barulho dentro do apartamento. Aí o João Gilberto teve a sacada dele. Já que dava para cantar mais baixo, e o pessoal estava querendo fazer samba, o que ele fez? Ele começou a reduzir o samba. Ele pegou aquele monte de instrumento que tinha, pandeiro, reco-reco, tambor, pegou tudo e foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. E ele ficou só com a batida do repique, que fazia tac, tica, tac, tica, tac, tica, tac, tica, tac. Ele reduziu, reduziu e passou aquilo para o violão, que ficou aquele conhecido que a gente conhece, né? Aquilo é um samba reduzido, 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 pegou só a alma do samba, só a essência e passou para o violão. E aquilo, para tocar nos apartamentos de Copacabana, num tom bem baixinho que permitisse que eles se encontrassem e fizessem o sambinha deles. Já outras pessoas, por exemplo, como Tom Jobim, que era um maestro, outros músicos mais como Roberto Menescal, que tinham influências do jazz americano, trouxeram alguns elementos e formaram a bossa nova. Ele criou a batida da bossa nova, que foi a música símbolo do Brasil no exterior por pelo menos 30, 40 anos. Você ia para Nova York, você ligava um rádio, tocava uma bossa nova. É impressionante o que ele conseguiu fazer, ele conseguiu projetar o Brasil. E ele ficou tão conhecido que, por exemplo, o Frank Sinatra quis gravar com ele. Você assiste às vezes quando passa na Rede Globo o The Voice Brasil? Sabe por que esse programa chama The Voice? O apelido do Frank Sinatra era The Voice, a voz. Porque ele era considerado o melhor cantor do mundo. Ele foi com certeza o cantor mais popular do século XX. Ele era muito conhecido no mundo inteiro. E esse cara quis gravar com o João Gilberto. Levou ele para Nova York e gravou com ele. O João Gilberto tocando, ele cantando Garota de Ipanema. Ele fez questão de gravar com o João Gilberto. O Stan Getz, que era um saxofonista de jazz, chamou o João Gilberto para tocar com ele num álbum que foi lançado em 1965. Olha só, esse álbum que chama João e Stan, ou é João e Getz, agora me confundi, não tenho certeza, mas acho que é João e Getz. Eles gravaram esse álbum e esse álbum, em 1965, ganhou 4 Grammys. Melhor música, melhor gravação, melhor álbum, álbum do ano, ganhando dos Beatles. Era o auge dos Beatles nos anos 60. A música que concorreu com Garota de Ipanema, que estava nesse disco do João Gilberto, se chamava I Wanna Hold Your Hand. Essa música dos Beatles perdeu para a música do João Gilberto. É claro, foi composta pelo Vinícius e tal, mas era o disco que ele fez, ele que tocava, ele cantava junto com a esposa essa música. E esse álbum ganhou dos Beatles, ganhou gravação do ano, ganhou de I Wanna Hold Your Hand e ganhou como disco do ano. O álbum era de jazz, nunca um artista estrangeiro tinha ganho Grammy, ele foi o primeiro. Nunca um álbum de jazz tinha ganho Grammy, foi a primeira vez também, entendeu? Hoje, quando esses artistas aí falam, vou participar do Grammy Latino, o Grammy inventou uma subcategoria chamada Grammy Latino, porque você ganhar o Grammy te dá notoriedade, te faz ser conhecido, faz você vender mais. E como os latinos não tinham chance de ganhar o prêmio pra valer, eles inventaram esse Grammy Latino, que é como se fosse assim, ó, fica aí com esse Grammy pra vocês, porque pelo menos vocês podem fazer divulgação, tudo, porque o Grammy de verdade vocês não ganham, então fica com esse daí. O João Gilberto ganhou o Grammy pra valer, sabe? É equivalente a ganhar um Oscar, é equivalente a ganhar um prêmio Nobel. Para a categoria dele de artista, de cantor, é o prêmio máximo. Aquele álbum dele ganhou 4 Grammys, o mesmo álbum. Ele ganhou dos Beatles naquele ano. Então, assim, ele é um cara internacionalmente reconhecido.
Ele pode não ser conhecido do senhor Jair Messias Bolsonaro, mas ele é reconhecido pelo mundo como um gênio da música. A gente, como eu disse, tem uma imagem um pouco caricata dele por causa disso, dele ser meio ranzinza, dele ser muito fechado, mas o perfeccionismo dele levava ele a buscar cada vez menos, cada vez os detalhes. Ele fazia poucos shows, tinha que ser tudo do jeito que ele queria. Sabe, ele poderia ser um cara mais marqueteiro, ser mais conhecido, mas ele era muito minimalista. Sabe o que é um detalhe interessante que todo mundo fala do João Gilberto? Quando você está tocando violão, é normal que o seu dedo vá para lá e para lá pelas cordas, né? E o dedo passando pelas cordas faz aquele... Você escuta assim o dedo deslizar pelas cordas. E no disco do João Gilberto não tem isso. As pessoas ficavam admiradas de ver como que ele conseguia, porque é uma coisa que é normal, se você está tocando, o seu dedo vai deslizar pelas cordas, vai fazer aquele barulho, né, de dedo esfregando nas cordas, mas ele conseguia tocar sem fazer aquilo. Então assim, ele ia no detalhe, ele pegava uma música que ele ia gravar, ele desmontava aquela música, ele desconstruía a música, ele pegava o mínimo dela, qual que é a essência, e ele fazia aquela gravação extremamente afinada. Ele não era só um grande músico, como era um excelente cantor. Cantava num tom muito macio, muito suave. Porque ele percebeu que a música tinha mudado. A música não era mais a música dos anos 50. E mais do que isso, a música também não tinha mais a temática dos anos 50. As pessoas não queriam mais cantar aquele tipo de música assim, ninguém me ama, ninguém me quer, Aquilo não tinha mais a ver com aquela juventude, sabe? Eles queriam cantar outras coisas, queriam cantar temas mais alegres, queriam celebrar a vida, eram jovens e tal. E ele conseguiu sintetizar tudo isso. Então o João Gilberto é um gênio da música. E é lamentável que um presidente da República não sabe reconhecer que um dos grandes símbolos do país do qual ele é presidente acabou de falecer e não sabe dar o valor para isso. Faz uma nota dessa, assim, com desdém, a gente pode dizer. Era uma pessoa conhecida, nossos sentimentos, a família. Que sentimento? Ele não tem sentimento nenhum. Ele sentiu a perda do MC Reaça, que era um cara que fazia propaganda para ele. Desse ele sentiu. Mas o João Gilberto ele não tá nem aí. E o pior, gente, é que assim, a gente não pode cobrar também que ele entenda quem for o João Gilberto, porque cada um vai até onde a sua capacidade permite alcançar. E nitidamente, ele não consegue alcançar esse tipo de sutileza. Eu não estou nem dizendo que eu seja melhor do que ele, que eu consiga entender, mas eu fui tentar entender quem que era o João Gilberto. Por que que as pessoas falam tanto disso assim? Por que que ele é tão reconhecido? Você entendeu? Então dá para você se informar, se você tiver um pouco de interesse, se você quiser sair um pouco da mesmice, qualquer pessoa consegue se informar. Não precisa ser um gênio, não. Você tem que ter interesse. E a gente não vê interesse ali, é uma pena. Sabe? Eu acho que assim, se as pessoas estavam revoltadas com o PT, muita gente estava, muita gente queria uma mudança, não concordava com tudo que ele falava, mas queria uma mudança. Gente, tinha tanto candidato. Você não queria votar no Haddad? Tinha o Alckmin, tinha o Amoedo, tinha o Meirelles, tinha a Marina. Você queria votar no evangélico? Tinha o tal do Daciolo lá, que eu nem sabia que existia, mas o cara estava lá. Você entendeu? O Daciolo ainda teve mais votos que a Marina e teve mais votos que o Meirelles. Então tinha alternativa. Por que foram escolher o mais despreparado de todos? Porque ele é um despreparado. Entendeu? Eu nem comento os pontos de vista dele, se ele está certo ou se ele está errado. Mas ele não tem preparo para pegar um país dessa complexidade, desse tamanho, com 200 e tantos milhões de habitantes, 15 milhões de desempregados. As pessoas querem respostas, as pessoas querem uma direção, o que vai acontecer. As pessoas não querem que mude a tomada de Três Pinos, as pessoas não estão preocupadas com tirar pardal das estradas. Gente, ele proibiu não, que não deixaram, mas ele quis proibir a cadeirinha para beber dentro de carro. Alguém está preocupado com isso? Não está. Por que que nós fomos eleger de longe o cara mais despreparado? Mas tá feito, né? Tá aí, temos que aceitar. O que nós temos que fazer agora é estar atento, porque nesses detalhes a gente vê o buraco que nós nos metemos. E precisa estar atento, precisa vigiar, porque sempre dá para piorar. Não acha a lógica do Tiririca que pior que tá não fica.
Dá para piorar, dá para ficar pior, porque não prenderam o cara da aeronáutica lá na Espanha com droga? Ele não falou que queria que fosse na Indonésia? Ele não falou que quer que seja punido? Já estão pedindo para extraditar, para o cara ser julgado aqui e vão dar um jeito de acobertar o negócio. Porque esse papo de que eu queria que fosse na Indonésia, que bandido bom é bandido morto, é só para quem pensa diferente dele. E eu tenho certeza que se você perguntar para ele quem que é esse João Gilberto, ele ainda é capaz de falar assim: ah, deve ser um amigo daquele lá, Gilberto Gil, Caetano Veloso, aqueles esquerdistas, deve ser um vagabundo. Quando ele não conhece a pessoa, ele não tem humildade de falar eu não conheço. Ele simplesmente desdenha da pessoa. Ele diminui a pessoa. Você entendeu? Ele pode não conhecer, não é obrigação dele conhecer, mas ele vai desdenhar. Então esse papo todo aí, ah, é comunista, é vagabundo, não caio nessa conversa. Não é a pessoa que é comunista que é vagabundo, ele não conhece. Ele não conhece, mas ele não tem a humildade de falar eu não conheço. Ele simplesmente fala diminuindo a pessoa. Ele ataca a pessoa para não dizer que não conhece. Eu já sei, vocês vão falar que na campanha ele falou que ele não entendia de política, que ele não entendia não sei o quê. É porque ali era óbvio. Ali ele era um candidato que estava sendo inquirido. Onde ele ia, as pessoas iam perguntar. Então era uma defesa dele poder falar simplesmente assim: eu não entendo, mas eu tenho o Paulo Guedes que entende. Eu não entendo, mas eu tenho o fulano que vai entender. E só não ficou escancarado que ele era um completo incompetente porque teve aquele advento da facada. E aquilo serviu como uma alternativa bem plausível para ele falar que não podia ir nos debates. Mesmo que no mesma hora ele estivesse dando entrevista para a Record. Mas ele falava que ele não podia ir no debate, venceu as eleições sem passar por um único debate e deu no que deu. Estamos com esse cara aí que homenageia o MC Reaça e que diz que João Gilberto era uma pessoa conhecida. Durma com um barulho desse, tá bom? Infelizmente é o que nós temos, eu espero que a gente consiga evoluir disso, que isso sirva de aprendizado, tá? Que a gente não pode simplesmente votar com raiva, a gente tem que votar com a cabeça, a gente tem que parar para pensar o que é melhor para o país. Não são só os meus interesses individuais, os meus interesses. Não posso votar egoisticamente, sabe? O que é melhor para mim? Então eu vou votar nesse daqui. Calma, para você às vezes já tá bom e você tá querendo ficar melhor, enquanto tem um irmão brasileiro nosso ali que tá morrendo de fome, gente. Tenha calma. Tá? Vamos começar a pensar mais no outro, vamos começar a crescer como nação, ter um projeto de país onde todo mundo possa ganhar. Não pensa no seu interesse individual, não, tá bom? Mas nós temos aprendizado aí que a democracia é assim mesmo. Dali a pouco vem outra eleição e se a gente cometer um erro aqui, depois a gente muda. Tudo dentro da lei, bonitinho, sem golpe, sem inventar pedalada fiscal nem nada. Na próxima eleição a gente ganha. Valeu? Um grande abraço para vocês, obrigado por terem assistido esse vídeo até o canal. Espero ter ajudado vocês a conhecer um pouco mais do João Gilberto. Para quem não conhecia, o cara era fera, tá? Apesar de tudo, de todo esse jeitão dele, ele era fera. E infelizmente o nosso presidente prefere ouvir MC Reaça. Isso diz muito mais sobre ele do que qualquer outra coisa. Valeu? Um grande abraço para todos e eu já fui!